Olá, boa tarde. Eu gosto muito de saber para quem comunico. Por isso, agradecia muito aos professores e educadores aqui da sala para levantarem os braços. E pais e encarregados da educação. E aqueles que estão satisfeitos com o sistema educativo. Pois é. É para os insatisfeitos. E também para aqueles que estão em contextos profissionais muito exigentes e que querem mudar, querem transformar, querem ir mais além, que eu venho partilhar a minha experiência. Quem sabe, se algum de vocês vai ficar inspirado e também agir. Há muito tempo, há sensivelmente 50 anos, era eu uma jovem professora cheia de energia, cheia de sonhos e com a convicção que ainda tenho hoje, que a minha missão era mudar o mundo através da educação. E então, numa das zonas rurais de São Miguel, onde trabalhei, encontrei uma criança surda que vinha nas horas do recreio brincar com os meus alunos. Lembrem-se que nessa altura a política da integração não existia. As crianças surdas ou com necessidades educativas especiais estavam em casa ou institucionalizadas. E interessei-me por esta criança. Integrei-a na minha turma, na minha classe. Desenvolvi dinâmicas entre ela e os meus alunos e um dia lembrei-me de ir ao Centro de Educação Especial dos Açores procurar alguma estratégia, outras metodologias que me ajudassem a desenvolver o potencial desta criança. E acabei por aceitar o convite que a diretora do centro, na altura, me fez para integrar o Centro de Educação Especial dos Açores e ficar ligada à educação de surdos. E vocês sabem, às vezes o universo conspira a nosso favor, e foi o caso, porque logo nessa altura, depois de eu ter um pequeno estágio vendo as dinâmicas que os professores super especializados desenvolviam com as crianças surdas, percebi que aquela metodologia não era muito adequada, porque as crianças estavam desmotivadas, faltavam imenso à escola, não aprendiam, eram raras aquelas que conseguiam o 4º ano de escolaridade. E então apareceu o tal curso de formação para professores não especializados, que era o meu caso, na área da surdez. Só que havia um problema. O curso era em Lisboa, em módulos de 15 dias, e eu tinha 2 filhos pequeninos. Mas lá fui. E num dos primeiros módulos encontrei uma formadora sueca que nos mostrou contextos educativos da Suécia. E aí fez-me logo o clique. É que vocês sabem, na Suécia, a língua gestual era a língua-mãe daquelas crianças surdas. E era através dela, língua gestual, que eles se desenvolviam, progrediam nos estudos e chegavam à universidade. Ao passo que nós, em Portugal e nos Açores, teimávamos em usar a língua oral como metodologia. Esta professora sueca tinha ido aprender língua gestual aos Estados Unidos. E como tinha família nos Estados Unidos, consegui uma bolsa de estudo, agarrei nos filhotes e lá vou para os Estados Unidos tirar o curso de língua gestual. Acontece que as propinas neste país são muito caras. E eu tive de ir para uma fábrica trabalhar. E o meu nível de inglês, na altura, era muito baixo. E eu tive de pedir muito apoio aos professores da universidade e aos meus familiares, tirei o curso e quando regressei começo o processo de implementação da língua gestual nos Açores. E, concomitantemente, comecei a descrever os gestos que os alunos usavam nos contextos informais, fora dos professores. E dessa descrição nasceu esta obra, porque foi a primeira obra de língua gestual nos Açores e depois serviu de base para outras investigações, nomeadamente esta que resultou de uma tese de mestrado de uma surda que foi minha aluna há muito tempo atrás.
O processo da implementação da língua gestual foi difícil, muito difícil. Tinham-me atribuído uma turma com as crianças que estavam na instituição há mais tempo, com 15, 16 anos. Não conseguiam falar, que era o objetivo na altura, muito menos ler e escrever. E a verdade é que foi com eles que eu comecei a fazer a experiência. E consegui, com o apoio dos pais, sempre meus aliados, e com a minha resiliência, começar a trabalhar. E um milagre, vocês, aconteceu. As crianças começaram a ficar muito mais motivadas. Deixaram de faltar à escola. E em 2 anos fizeram o tão almejado exame de 4ª classe. Face a estes resultados, e também porque eu fui desenvolvendo algumas ações que facilitaram, eu promovi, convidei especialistas internacionais para virem à região sensibilizar. Um deles foi a própria professora Cristina Ednas, sueca. Promovi cursos de língua gestual com o apoio da Associação de Surdos de Lisboa. Eu própria servi de intérprete em alguns programas da RTP e tive a brilhante ideia de levar a diretora do centro aos Estados Unidos, a Washington, a um congresso internacional Deafway, para ela ver com os seus próprios olhos o impacto positivo da língua gestual na educação dos surdos. Graças a tudo isto, ela aprovou o primeiro projeto de educação bilingue nos Açores, em 1986. Reparem, quando a língua gestual só é permitida em Portugal, é 1997. E foi graças a este projeto que iniciou na educação de infância que se deu a diferença ou a mudança de paradigma na educação dos surdos. Estas crianças, minhas alunas, na altura, progrediram, chegaram à universidade. Hoje algumas são licenciadas e uma delas acabou de defender o seu mestrado e a publicar a primeira obra. É um projeto que me emociona ainda, porque foi tão difícil. Eu estava muito isolada na perspectiva de educar através da língua gestual. E sofri tanto que a minha filha, anos mais tarde, quando decidiu a sua orientação profissional, e eu lhe dizia, não há profissão mais linda do que a de professor, ela referiu, não mãe, professor chora muito. Quando terminei este projeto, estava feliz, porque os surdos tinham o direito à sua língua, mas cansada, esgotada mesmo. Mas a verdade é que na educação havia muito para fazer e continua a haver muito para fazer. Então eu fui-me envolvendo noutros projetos de inovação pedagógica. E agora vou partilhar com vocês aquele que mais exigiu da minha coragem, competência e resiliência. Trata-se de Novas Rotas. É deste projeto que eu vou falar e do processo da sua implementação que levou 10 anos. Desde o meu magistério primário, que eu sonhava e tinha uma visão de escola, inspirada naqueles grandes pedagogos do início do século XX, Montessori, Freinet, Pestalozzi e tantos outros. E esta visão eu procurava concretizá-la no meu contexto, na minha sala de aula e também passá-la aos professores na formação inicial e contínua. Mas a verdade é que as pessoas não acreditavam que era possível fazer uma escola diferente. Então eu cansei-me de sonhar sozinha e lembrei-me de levar os insatisfeitos da minha escola, professores, educadores, assistentes operacionais, pais e até alunos, até à Escola da Ponte, que em Portugal era a escola que mais se aproximava daquela que eu tinha nos meus sonhos. A Escola da Ponte já existe em Portugal há 50 anos. Espero que tenham ouvido falar dela na Vila das Aves. Uma escola que rompeu com o paradigma tradicional. E constituí um grupo
Trabalhamos muito, tivemos de fazer muitos jantares, muita maneira de angariar fundos para cobrir as despesas do alojamento e da deslocação. E quando regressamos, aquele grupo estava super motivado. O sonho já não era só meu, vocês. Era daquele grupo e tínhamos muita força. Então fizemos um projeto. Na altura, o projeto chamou-se Sementes para o Sucesso. Submetemos-lo aos especialistas das ciências da educação da Universidade dos Açores que o sancionaram e, felizes da vida, levámo-lo a pedagógico. Só que não foi aprovado. Que frustração. Tínhamos trabalhado tanto, tínhamos sonhado tão alto e o projeto não tinha sido aprovado. Mas a vida é assim, é o que é. E desistir nunca. Quem persistir há de conseguir. E nós continuamos a estudar, a afinar metodologias. Inclusivamente incluímos alguns dos dispositivos pedagógicos da escola da Ponte, nomeadamente as assembleias de alunos. E o tempo foi correndo. Anos mais tarde, quando o professor Pacheco vem à região fazer uma palestra, eu lancei um repto a todos os pais, professores e educadores presentes que se juntassem a nós, porque este projeto era demasiado lindo, demasiado potenciador da transformação para ficar na gaveta. E a verdade é que muitos professores, muitos pais, muitos educadores se juntaram e nós criamos novas rotas, já com contributos, por exemplo, das comunidades de aprendizagem, da educação holística. E aqui aconteceu novas rotas. Fomos apresentando em várias escolas, mas nada, não havia maneira de acreditarem que era possível. E nós continuamos a persistir. Fizemos uma petição pública, se calhar algum de vocês até assinou. Esta petição chegou à Assembleia, foi discutido na Comissão de Educação, reunimos com o diretor regional, secretário regional, até com o presidente do Governo Regional. E um dia, uma escola, a Escola Básica Integrada de Capelas, acolheu o projeto e lá funcionamos desde 2018. É uma comunidade de aprendizagem onde todos aprendem com todos e procuram soluções para resolver os seus problemas. Criamos uma matriz de valores importantíssima para conseguirmos ir agindo de forma coerente com os nossos princípios. É uma escola onde os pais entram, colaboram na sua bolsa de voluntariado. E aqui estão eles, com muitas ações, não é para o filho, é para o coletivo. Melhoram os espaços, ajudam no desenvolvimento dos projetos das nossas crianças. Ajudam-nos nos eventos, nas comemorações. Temos um conselho de pais, onde avaliamos e propomos as nossas ações. Temos aqui nosso programa de formação, que é importantíssimo, porque estão pais, estão professores, estão tutores, até os assistentes operacionais e os monitores de língua gestual. É uma escola pública, por isso levou 10 anos. É organizada em núcleos, em vez de anos de escolaridade, porque nós valorizamos a heterogeneidade. As crianças aprendem umas com as outras. É baseada na educação holística, no sentido de integral. Seguimos o paradigma sociocêntrico. Isto quer dizer, não é a criança que está no centro, mas sim o grupo. Porque nós aprendemos, desenvolvemos em interação. E temos de aprender todos juntos a resolver conflitos e problemas. Daí o grupo é que ser o importante. Aprendem através das artes, através do desenvolvimento de um programa emocional, da autorregulação das aprendizagens, do desenvolvimento de projetos, do trabalho desde o jardim de infância, os projetos. Muito em cooperação com os seus pares.
e aprendem a viver em democracia através dos nossos conselhos de cooperação educativa e grupos de responsabilidade. Temos sido solicitados, muitas vezes, por outras escolas, por outros pais, para ajudarmos a desenvolver projetos desta natureza. Mas até agora, nenhum foi aprovado. Porquê? Porquê, meus amigos? Quais são os medos? Quais são os mitos que estão subjacentes a esta resistência à mudança? A este permanecer na insatisfação, na lamúria e na culpabilização de um sistema, quando o sistema somos nós. Está tudo nas nossas mãos. Termino. Relembrando aqui um provérbio africano muito conhecido. É preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Para enfatizar esta ideia de que educar é um ato de amor e é da responsabilidade de cada um de nós. E despeço-me de vocês, lançando um repto. Eu costumo dizer muitas vezes, é preciso ter coragem para ser diferente e muita competência e resiliência para fazer a diferença. Meus amigos, sejam corajosos, agarrem na vossa competência, desenvolvam a vossa resiliência e ajam. Transformem, melhorem este mundo, vão mais além. Quer nos vossos contextos de trabalho, quer no vosso desenvolvimento pessoal e nos contextos familiares. Eu estou aqui. Estou disponível para ajudar a quem quiser caminhar rumo à transformação, para que todos sejamos mais felizes e tenhamos mais saúde mental. Obrigada pelo vosso precioso tempo.